dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, Superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir. Obrigado, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2019. Vamos começar falando da nossa estratégia digital e de alguns avanços importantes que a gente teve nesse primeiro trimestre. A gente já comentou isso no trimestre anterior, e a expansão dos negócios atuais que a gente tem no banco, tanto consignados quanto veículos, tem como um dos principais pilares a originação de crédito omnichannel e sem limitações físicas. Então, nessa linha, no crédito consignado, a gente lançou nesse primeiro trimestre a formalização digital com o uso de biometria facial para assinatura do contrato. Essa é uma solução que torna a operação mais eficiente, rentável, traz economia de custo e mais segurança e velocidade na contratação. Então, com isso tudo, a gente gera uma experiência melhor para todo mundo que está envolvido, seja o banco, seja os parceiros, ou seja mesmo o cliente final. E essa é uma ferramenta que está disponível para todas as nossas lojas e também para todos os nossos parceiros. No financiamento de veículos usados, a gente ampliou os canais de originação, voltando a atuar em concessionárias, mas focados em carros usados. Além disso, no trimestre, a gente também disponibilizou para os operadores nossos e para os lojistas parceiros um novo aplicativo que permite tanto a simulação quanto o preenchimento e acompanhamento das propostas online, e isso também traz bastante flexibilidade e agilidade para as operações. E aí, enfim, essas e outras iniciativas, no final, têm como objetivo melhorar a eficiência e dar uma escalabilidade maior para as nossas operações, com redução de custo, fraude, inadimplência, e também sempre com o objetivo de fidelizar os nossos parceiros e clientes. Além disso, que a gente chama dos produtos core do banco, no slide seguinte, a gente também teve avanços no nosso banco digital completo. Ao longo do ano, a gente vai seguir ampliando o portfólio de produtos que a gente oferece, colocando o PAN como um banco digital completo. O time que está à frente disso já está totalmente contratado, e a gente já está com protótipos em teste na rua para lançar isso em breve. A ideia aqui é oferecer para os clientes uma conta corrente digital com cartão múltiplo, sem anuidade, além de novos produtos de crédito, né? Então, crédito pessoal, cheque especial, seguros, entre outros. E o nosso propósito é mudar a visão do nosso público-alvo em relação ao mercado bancário. Como que a gente faz isso? Facilitando o acesso a crédito a taxas competitivas, principalmente amparado pela nossa expertise no mercado de crédito. O mercado brasileiro, ele tem está num movimento que favorece esse tipo de expansão, e tem bastante oportunidade, desde um mercado concentrado, população conectada com smartphones, e principalmente também uma parcela grande da população que sofre com o que a gente chama aqui de dores básicas, né? Então, tanto tarifas altas quanto limite de crédito baixo, com baixa penetração de serviços financeiros. Isso sem falar também numa postura mais aberta do Banco Central com a agenda BC+. A gente já tem aqui 4,5 milhões de clientes sob gestão, e a gente conta com um fluxo orgânico de novos clientes que atingiu nesse primeiro trimestre 130 mil CPFs entrando para a base de clientes do banco, né? Então, isso traz um potencial bem interessante para esse novo projeto. Daí, indo para os destaques financeiros no slide 5,
a gente chegou no lucro líquido no trimestre de 96 milhões, um crescimento aí de 70% em 12 meses. O nosso ROI contábil avançou para 9,3% e o ROI ajustado, que é a maneira mais justa de avaliar a performance do banco, foi para 21%. Então, avançou também de uma forma bastante importante. A carteira de crédito encerrou o trimestre com 21,8 bilhões, com destaque principalmente para o consignado e veículos, que cresceram aí 24% e 21%, respectivamente, na comparação anual. E com originação de crédito, a gente chegou a 1,6 bilhão de novos créditos concedidos por mês. A margem financeira fechou o trimestre em 15%, se mantendo no patamar robusto. O patrimônio líquido fechou em 4,2 bilhões, com 13,8 de Basileia. Falando da composição do resultado no slide 6, a margem, como eu disse, ficou em 15%, ali com 820 milhões de receita, com uma composição cada vez maior de carrego de carteira, ao invés de receita de cessão de carteira. Então, a gente vê um movimento positivo aqui. As despesas com provisões ficaram nominalmente estáveis no trimestre, mas recuando para 5,3% em relação à carteira, mostrando aí também uma melhora de qualidade. As despesas tiveram uma elevação principalmente por conta de despesas com originação, em função do maior volume de originação de consignado. O LAI se manteve no patamar robusto ali de 127 milhões no trimestre e o lucro líquido chegou então a 96 milhões, avançando de maneira importante, com também impacto positivo da redução da alíquota efetiva de imposto. Falando do ROI no slide seguinte, a gente tem as duas visões, então a visão contábil e a visão ajustada não auditada que eu comentei, ambas anualizadas. O do trimestre ficou então em 9,3, avançando em relação aos dois outros trimestres. E na métrica que a gente vem apresentando desde o ano passado, o resultado ajustado, que no final exclui o excesso de despesa financeira que a gente tem de CDBs de legado, ele chegaria a 147 milhões. Então, o 96, a gente adicionaria 50 milhões de resultado líquido, chegando aos 147. E do lado do equity, a gente faz um ajuste excluindo o excesso de crédito tributário de prejuízo fiscal também do legado, que é um crédito que não permite alavancar o balanço. Então, com esse ajuste, a gente sai ali de 4,1 bilhões no PL médio para 2,8. Então, dessa forma, a gente chega nos 21% de ROI ajustado, que avançou aí de maneira importante. E são dois ajustes simples de entender e simples também de isolar do balanço do banco, e transmitem melhor o retorno do banco na margem. Na página seguinte, a gente tem a evolução da originação, então chegando lá aos 1,6 bilhão de reais por mês concedido no trimestre, totalizando 4,8 bi no trimestre com novos créditos de varejo, que representam aqui 7% de crescimento em relação ao último trimestre. Sazonalmente, o primeiro TRI é mais forte em consignado, com isso a gente chegou ali em 923 milhões de novos créditos por mês. Em veículos, a gente manteve ali a originação em 414 milhões no trimestre, estável em relação ao anterior, mas crescendo aqui 31% em 12 meses. As transações com cartões totalizaram 252 milhões por mês nesse primeiro trimestre. Na página 9, a gente tem a composição da carteira de crédito. Então, aqui a gente vê claramente que o consignado segue como a maior carteira, com quase 12 bilhões, 11,8. Teve um crescimento forte de 24% em 12 meses. Em seguida, a gente vê a carteira de veículos com 7,4 bi, avançando também 21% em 12 meses, ambos crescendo acima do que a gente tem visto o crescimento do mercado. E aí, em trajetória de redução, a gente tem as carteiras de empresas, que encerrou o trimestre em 930 milhões, e imobiliário com 737 milhões. Então, essa tendência vai permanecer nos próximos trimestres. E a carteira de cartões fechou aí com 830 milhões de reais de saldo em março. Então, no total, a carteira cresceu 6% no trimestre, 14% no ano, totalizando aí os 21,8 bilhões.
A carteira de crédito originada, que aí inclui a carteira cedida para a Caixa, encerrou o trimestre em 32,1 bilhões, e cada vez mais a gente vai ver esse efeito de aumento da carteira retida com redução dessa carteira cedida. No slide 10, a gente apresenta o over da carteira de varejo, que apresentou uma melhora em relação ao trimestre anterior. A gente segue no menor nível desde 2011. E aí aqui a gente está bem focado na estratégia de priorização do cliente. Então, cada vez mais utilizando modelos de machine learning nesse processo de decisão de crédito para todos os produtos. A gente consegue analisar mais de 1.000 variáveis entre dados estruturados e não estruturados, e aí a gente traz não só maior eficiência na concessão do crédito, mas também agilidade, e aí no final isso se traduz numa proposta de crédito mais assertiva para o cliente, de acordo com o perfil e a necessidade dele. O digital também vem ajudando nessa parte de crédito e cobrança. Então, a gente recuperou 137 milhões de reais via plataforma digital. Isso já responde por mais de 20% da recuperação de crédito no período. Traz mais dinamismo e também permite uma personalização das negociações, além de redução de custo. Em consignado, no slide 11, a nossa estratégia segue firme como a manutenção de um player relevante, com foco em convênio federal. A gente figura entre os 5 maiores originadores do mercado de INSS. Nesse trimestre, a gente originou 923 milhões em média por mês, quase 3 bi no trimestre, sendo 93% em empréstimo e 7% em cartões de crédito consignado. Quando a gente olha a quebra da produção, a gente vê que os convênios federais eles totalizam ali 89%, 65% sendo de INSS. A carteira como um todo fechou o trimestre em 11,8 bi, representando 55% da carteira do banco. E aqui a gente tem um passo importante, né? Como eu comentei, a contratação sem papel e sem limitação física, com assinatura via biometria facial, torna a operação mais escalável, eficiente, segura e rentável. Então, a gente expandiu essa solução para todo o Brasil agora em abril. 80% da produção elegível nas lojas próprias já está sendo formalizada digitalmente. Além disso, a gente fez 11 eventos nas principais cidades do país para apresentar essa plataforma, atingindo mais de 4.000 parceiros, e a receptividade foi muito boa. O engajamento está muito bom. A originação com eles digital já atingiu 25% e vem crescendo a cada dia. No slide 12, a gente tem as informações sobre o financiamento de veículos. Aqui o foco da operação é o financiamento de carros usados, a maioria entre 4 e 8 anos de uso, e também de motos novas. E aí a gente captura os benefícios da nossa expertise em crédito e cobrança para otimizar a relação risco-retorno, além também de beneficiados do ótimo relacionamento que a gente tem com os parceiros comerciais. Então, a gente origina os financiamentos através de loja multimarca e a gente também voltou a operar com o mercado de concessionárias, focado nos carros usados. E aí, na linha de transformação digital, a gente tem um aplicativo exclusivo que permite tanto a simulação do financiamento quanto uma pré-análise de crédito com poucas informações, e também o acompanhamento das propostas, emissão de laudo do veículo, tudo isso gerando bastante agilidade nesse processo e uma melhor experiência para o parceiro comercial e também para o cliente final, né? Então, esses e outros investimentos em tecnologia têm permitido um aumento significativo da produtividade do time comercial. Ele já avançou 42% entre junho 18 e março 19. Em moto, a gente tem um destaque bem importante. A gente é o líder no segmento, excluindo banco de montadora, e a nossa expertise, no final, se reflete numa excelente performance na concessão de financiamentos, principalmente para jovens de baixa renda. E aí, enfim, como eu já comentei antes, a gente originou 414 milhões de reais por mês no trimestre. A carteira continua crescendo, atingiu 7,4 bi, e com nível adequado de loan to value e prazo
das operações. Falando um pouco de meio de pagamentos no slide 13, a gente tem os dados sobre cartão de crédito. Então, a gente vem incrementando a originação de cartões por meio da oferta de cartão sem anuidade. A busca por parceria também tem sido uma das principais frentes na estratégia de expansão. E nessa linha a gente lançou no primeiro trimestre um cartão co-branded com o Melius, que é uma empresa líder no mercado de cashback no Brasil. A emissão de cartões cresceu 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, alavancado principalmente pelo aumento do cross-sell com mais eficiência em Analytics e CRM. Então, ampliando o relacionamento com os parceiros comerciais, e isso tudo gera melhorias relevantes na jornada de contratação do produto, também diretamente pelo site do PAN. Além disso, a gente tem investido na evolução do app. Esse é um processo contínuo. Então, o app de cartões, a gente está ampliando os serviços de autoatendimento, de controle financeiro, acompanhamento de gastos. Desde o lançamento da primeira versão no terceiro trimestre de 2018, a gente já teve mais de 360 mil downloads. E a carteira encerrou o trimestre em 834 milhões. Na página 14, a gente tem a evolução de seguros. A gente originou ali uma média de 21,6 milhões de prêmios no trimestre por mês. E isso aqui é bastante ligado com o volume de financiamento de veículos que a gente concede. No slide 15, a gente tem a abertura do passivo. Então, a gente seguiu crescendo e atingiu 21,5 bilhões. No gráfico da esquerda, a gente vê um aumento das captações via depósito a prazo, que atingiu 10,3 bilhões, crescendo aí 66% em 12 meses, contribuindo para a pulverização do nosso funding com o mercado, tanto através de clientes diretos quanto de plataformas de distribuição. E, além disso, a gente observa também uma tendência do aumento de funding com o mercado no banco. Então, olhando aqui na evolução do primeiro trimestre de 17 para o primeiro de 19, ao longo desses 2 anos, a gente passou de 40% o share que a gente tinha de funding com o mercado para 67% do total já. No slide 16, a gente tem as informações sobre capital. Então, a gente fechou o trimestre com um índice de Basileia total em 13,8%, sendo 11,9% de capital principal, com uma leve redução em função do aumento dos ativos. E aí, enfim, os resultados, acho que desse primeiro trimestre reafirmam toda a assertividade da estratégia que a gente tem traçado e executado aqui no PAN. A gente inicia um novo ciclo de crescimento, alinhando expansão dos negócios atuais, aumento da eficiência operacional, uma concessão de crédito personalizada, oferta de novos produtos e serviços, sempre com foco na visão de cliente. E com isso a gente encerra a apresentação e abre o espaço para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Temos uma pergunta via webcast. Existe a chance de venda da participação da Caixa no curto prazo? Bom dia, aqui é Carlos Eduardo Guimarães, sou o CFO do banco. O que a gente pode afirmar é que a Caixa está bem satisfeita com a performance do banco, tá? Eles são bem próximos aqui do banco, o Pedro é presidente aqui do conselho. Então, o governo tem uma agenda liberal e a gente não pode afirmar se existe essa possibilidade de venda do PAN, venda da participação da Caixa aqui no PAN. O que a gente pode afirmar é que acho que ainda tem um trabalho grande de captura de valor aqui no banco, e a gente imagina que se a Caixa vier um dia querer sair do banco, não é o momento atual. Então tem muita coisa para capturar aqui nesse investimento, e o que a Caixa vem falando aqui para a gente sempre é que está muito satisfeito, não só com a performance do banco até agora e todo o trabalho realizado, e também dos projetos que tem para frente. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha para as considerações finais. Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Tenham um ótimo dia e até o próximo trimestre. Obrigado. A teleconferência do Banco PAN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.